Olá, pessoal. Boa noite. Oi, gente. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre dificuldades de aprendizagem no TDAH. Então, vamos falar um pouco sobre as dificuldades apresentadas nas crianças, adolescentes e adultos, né, no transtorno de déficit de atenção e aprendizagem. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal está chegando. Eu vou me apresentar. Eu sou Viviane Gomes, sou neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento infantil e venho aqui no Portal MIA quinzenalmente falar com vocês sobre assuntos da neurociência, assuntos sobre neuroaprendizado. E dando continuidade à nossa série de live, nós já estamos conversando já tem um tempo sobre dificuldades de aprendizagem em alguns transtornos do neurodesenvolvimento. Então a gente falou um pouquinho sobre a dificuldade de aprendizagem no autismo, a dificuldade de aprendizagem na síndrome de Down, e aí a gente está passando aí por algumas áreas do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, transtornos também, falando aí o que a gente consegue ajudar, né, no caso as crianças, os adolescentes, e no caso do TDAH, os adultos também, certo? Então, enquanto o pessoal está chegando aí, eu vou pedir para vocês compartilharem a live, para que ela possa chegar aí num número bacana de pessoas. Às vezes tem alguém que tem uma criança, que tem, né, um filho, algum conhecido, ou mesmo pessoa, né, tem o TDAH aí e de repente se encontra com as informações que a gente vai falar hoje. Então sejam todos bem-vindos, boa noite pro pessoal do Japão, pessoal que tá aí do Brasil, bom dia para vocês, sejam bem-vindos à nossa conversa, ok? E hoje nós vamos falar então sobre as maiores, vamos dizer assim, tá? As dificuldades de aprendizagem mais pontuais que existem dentro do TDAH. Lembrando sempre que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele pode ser, né, os dois, a pessoa realmente tem o transtorno da atenção e a hiperatividade também, ou não, tá? A parte da hiperatividade física, ela às vezes não é desenvolvida, né? Agora que a gente tem a questão da impulsividade também, que está sendo trabalhada, vamos dizer assim, dentro do TDAH. Então, conforme aí as pesquisas vão evoluindo, conforme os neurocientistas vão fazendo as suas pesquisas, os seus trabalhos de campo, a gente vai tendo aí mudanças, né, nesse processo todo de avaliação de diagnóstico e, consequentemente, no processo de intervenção, né, de intervenção terapêutica, no caso, ou intervenção medicamentosa, então por remédio, né. No TDAH, a gente acaba tendo um índice maior, vamos dizer assim, de medicação, tá? Mas aí depende de cada caso, ok? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem? O áudio tá ok? Se tiver alguém na live que puder me dar um retorno, um ok do áudio e do vídeo, para eu continuar falando para vocês aqui um pouquinho do que eu vim trazer para vocês essa quinzena. Então, por favor, se alguém tiver disponível aí, só me dá um ok de áudio e vídeo, tá? Bom, quando a gente fala do TDAH, a gente sempre pensa naquela criança, né, naquele adolescente que não para, que é ativo o tempo todo, que faz muita bagunça, que tem a questão do comportamento sempre muito questionada, seja pelos pais, seja pela escola.
Então a gente acaba tendo aí alguns comportamentos que acaba sendo padrão, né? E a gente consegue identificar o TDAH de uma maneira mais fácil, vamos dizer assim, tá? Geralmente isso na fase das crianças, né? No período da infância, a gente consegue ver que de repente o comportamento daquela criança está muito além do que a gente está acostumado, né? Das bagunças, vamos dizer assim, né? E aí já me perguntam muitas vezes durante os atendimentos terapêuticos, por que até então não se falava de TDAH antigamente? Por que o índice de diagnóstico atualmente é grande, né? É muito grande. E se não existia isso e agora que entre aspas, inventaram esse tipo de transtorno, enfim, para justificar o comportamento de algumas crianças. Ok. O TDAH sempre existiu, né? Como eu já trouxe para vocês em algumas outras lives. Tudo que é transtorno do desenvolvimento, transtorno do neurodesenvolvimento é real, né? É fato, existe mesmo, existe aí uma comunicação embaralhada, vamos dizer assim, dentro desse cérebro, né? E aí faz com que as crianças, né, tenham alguns comportamentos que não são considerados positivos, vamos dizer assim, né? E aí acabam tendo problemas na escola, dificuldades escolares, acabam tendo os maiores dificuldades de relacionamento, né? Então dificuldade para manter casamento, dificuldade para parar no emprego. Então isso também acontece, né? Na fase adulta. E na fase da adolescência, as questões que são comuns para a fase da adolescência, elas se tornam um pouquinho piores, um pouquinho mais difíceis para essa pessoa conseguir passar por esse processo. Mas sim, sempre existiu. Tá? O que a gente não tinha antigamente era um diagnóstico preciso, né? Era um diagnóstico bem feito, um diagnóstico correto. Mas sempre existiu o TDAH, né? Sempre teve as crianças, sempre teve adolescente, a gente tem adulto. A questão é que algumas pessoas não foram diagnosticadas e outras com um diagnóstico tardio, né? Foi diagnosticado muito tarde. E aí a gente não, entre aspas, não tinha conhecimento. Mas, possivelmente, aquele nosso colega de classe que não parava sentado na aula, que vivia no corredor, que vivia indo para a diretoria, que não você pegava o caderno para pegar alguma coisa emprestada, ele não tinha nada, né, no caderno, não tinha nenhuma informação, não tinha nada escrito. Então, muito provavelmente, esse seu amigo, se tivesse sido diagnosticado, ele, né, é um possível TDAH, tá? Por quê? Porque esses comportamentos, eles são muito característicos do transtorno. Então, a gente sempre, né, passou por essa fase e, na nossa época, a gente não levava muito em consideração, achava que era só uma questão comportamental. Né? E hoje a gente vê, através das crianças, que não, né? Que não é só uma questão de comportamento. Existe aí sim uma dificuldade específica e essa dificuldade, através do transtorno, vai gerar aí maiores prejuízos, seja ele na área escolar, na vida social, na carreira, enfim, né? Se for a gente estiver falando de adulto. E aí ele vai trazer essas dificuldades em todos os sentidos, ok? Boa noite, que o Koala seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. A gente já começou a falar sobre as dificuldades de aprendizagem no TDAH. Então eu trouxe para vocês aqui rapidinho, né, algumas questões sobre o transtorno, sobre o que é o TDAH, a questão do diagnóstico, que até então a gente tinha ele, mas era muito pouco. Hoje, principalmente aqui no Japão, né? Eu já estou aqui há 5 anos e há 5 anos eu atuo na mesma área. Atendimento a crianças com necessidades, dificuldades escolares, né? E de aprendizagem. E a gente vê que o número realmente
não acredito que tenha aumentado, eu acho que ele sempre existiu, né? Só que agora o que a gente tem é uma procura maior por parte dos pais, né? E até de adulto, porque eu também atendo adulto com questões de dificuldade de memória, com dificuldades de atenção, ou com a própria dificuldade escolar, seja para aprender o Nihongo, seja para passar numa prova de carta de habilitação para alguma coisa, enfim. Algo que ali, dentro do desenvolvimento de aprendizagem, não tá legal, né? Não tá batendo ali. E aí a gente faz o processo de terapia também. Então, o adulto também participa do processo terapêutico, tá? Não é porque ficou aí um tempão, essa parte toda aí da infância, da adolescência, sem ter acompanhamento, que precisa seguir a fase adulta sem ele, tá? Hoje em dia, a gente tem um acesso, né, através das terapias, a esse tipo de atendimento e isso tem ajudado principalmente, né, o pessoal que procura, tem tido uma evolução, né, na questão de se organizar, na questão de organizar uma rotina e não só se organizar, né, saber seguir, conseguir manter uma constância naquilo que é preciso. Então, isso a gente vem trabalhando também, a gente trabalha também nas sessões terapêuticas, certo? Quais as maiores dificuldades de aprendizagem, vamos falar lá com os pequenos, que isso veio que se arrasta, né? Ele vem vindo, ele vira meio que uma bola de neve e chega até a fase adulta ali e às vezes não sabe como, nem o porquê, como que chegou, por que tá assim. E isso vai passando e as dificuldades aumentam, tá? Porque quando a gente não resolve algo, a gente não organiza uma questão que precisa ser feita, precisa ser arrumada, a gente vai levando ela para outras fases da vida. E assim é com as nossas dificuldades de aprendizagem. Então, se eu não consigo dar conta daquilo que até então eu não consigo fazer, ou eu tenho uma dificuldade enorme para aprender, toda e qualquer coisa que eu vá fazer depois, que dependa desse meu aprendizado prévio, daquilo que eu precisava ter aprendido e não consegui fazer, eu vou arrastar, né? Eu vou arrastar esse não aprendizado para as minhas novas fases. E aí vira um bolo, fica uma confusão generalizada e fica mais difícil da gente conseguir sair dessa situação, tá? Muitas pessoas entram num quadro de ansiedade e depressão por não ter trabalhado adequadamente essas questões do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Foi levando e aí chega num ponto onde a ansiedade está muito forte ou o quadro depressivo se torna presente. E aí a gente tem outras questões que precisam também ser trabalhadas. Então, quando eu percebo que essa minha criança, né, seja o meu filho, seja o meu aluno, o meu neto, enfim. Quando eu percebo que essa criança que tem o convívio familiar ou próximo de mim está apresentando algumas dessas dificuldades, eu preciso sim ir buscar ajuda, eu preciso buscar orientação e saber o que está acontecendo. Para saber, inclusive a gente saber como lidar com essa criança. Porque às vezes a gente cobra muito, senta, presta atenção, olha para mim, fica quieto, né? O adulto acaba cobrando dessa criança uma habilidade, vamos dizer assim, que ela ainda não está apta, ela ainda não consegue ter essa habilidade desenvolvida da maneira certa, né? E aí a gente chama atenção, a gente grita, a gente fala, a gente, enfim, faz um monte de coisa e não consegue ter a atenção e a concentração dessa criança, tá? Dentro disso, ela começa a me apresentar não só os problemas comportamentais. Então, uma das dificuldades de aprendizagem é essa questão de saber me comportar no ambiente. Então, eu não consigo aprender, eu não consigo entender algumas normas sociais, eu não consigo aprender por que eu preciso ficar uma hora, de repente, quieto num lugar, porque eu não posso fazer barulho, porque o lugar não pode ir com bagunça, enfim, porque onde eu estou pede um tipo de comportamento
que essa criança, né, esse cérebro aí, né, o TDAH, ele não foi trabalhado e não está pronto para isso, tá? Então, quando a gente entende o processo, quando a gente percebe o que tem lá por trás da questão do desenvolvimento dessa criança, fica mais fácil eu saber lidar com ela. Eu consigo conduzir a minha educação, né? Se é um pai e mãe que está educando, se é um professor que está dando aula, enfim, a gente consegue conduzir essa criança de uma maneira melhor, para que ela alcance aí os resultados que ela precisa, seja escolar, seja comportamental, ou para estar no grupo, né? Então aí assim a gente consegue auxiliá-la, a gente consegue ajudar essa criança a entender o que ela está passando ou como que ela está passando, para que ela por si só, mais para frente, né, na fase da adolescência, na fase adulta, consiga sim ter o seu desenvolvimento adequado, vamos dizer assim, né? E aí a gente tem uma das dificuldades grandes, que é a questão da aprendizagem em si, porque como demanda, a gente precisa de uma atenção, a gente precisa de concentração e a gente precisa de foco para aprender. E aí é conteúdo escolar que eu já estou falando agora. Então, quando uma criança entra na fase da educação infantil, não é muito percebido. Então, a criança está no Recuem, ela tá ali brincando, ela tá explorando, ela tá conhecendo, ela tá imaginando, enfim, ela tá num lugar amplo, né? Principalmente os Recuem aqui do Japão, eles são muito grandes, né? As creches são muito amplas, eu não sei se, né? As salas de aula, pelo menos aqui da região de Haiti, as salas de aula são muito amplas. Tem muito espaço externo para as crianças brincarem. Então, assim, elas têm uma área muito boa, né, para ela explorar, para ela vivenciar, para ela brincar, para ela correr. Os brinquedos também, né, os brinquedos dos parquinhos são geralmente muito bem organizados, né? Eu falo que tem uns coen, que são os parques aqui, né, que eu olho e falo, nossa, esse foi bem projetado. Esse, né, tem uma acessibilidade, ou esse tem os brinquedos que estimulam, né, o cérebro das crianças, que estimulam não só a parte física e motora, que é extremamente importante também, mas tem alguns ali que tem uns desafios, e eu acho bastante interessante esse tipo de parque que a gente tem aqui no Japão. E aí, nessa fase dos pequenininhos, onde eles estão nessa loucura de correr, de pular, de brincar, de conhecer, se permitir, vamos dizer assim, a gente não presta muita atenção no comportamento isolado, né? No comportamento individual, quando ele tá ali quietinho. Mas isso vem à tona quando ele vai para a escola, né? E aí começa a exigir um retorno de habilidades cognitivas até então, e também que deveriam ter sido desenvolvidas, né, trabalhadas na primeira infância, e que por algum motivo não foi, né? E aí ele se vê no primeiro ano envolto a algumas atividades que eles precisam fazer, alguns horários que eles precisam seguir um pouco mais, e aí começam as dificuldades. Ele não para na sala, ele levanta o tempo todo, é uma criança que não presta atenção. Aí começa a sensei trazer informação de que a criança não para, a criança não olha, a criança parece que não ouve, porque quando chama a criança não olha, ou olha e já desvia o olhar, né? Que é uma das características do déficit de atenção. E as crianças não conseguem, a gente não consegue fazer com que eles parem e olhem pra gente, vamos dizer assim, né? Conseguir consegue, né? Através do processo terapêutico, no caso, dependendo dessa dificuldade e do tamanho que esse transtorno, vamos dizer assim, se encontra, se for necessário o uso da medicação para auxiliar, né, essa parte do desenvolvimento das crianças, e aí realmente é medicado. A criança toma medicação, ela se regula internamente, então organiza aí esse meio de campo aí, vamos dizer assim, no cérebro, para ela depois conseguir organizar o externo, tá? Esse processo dá para ser feito
seja por terapia, seja por medicação, tá? Depende muito de cada caso. Então, cada criança, adolescente, adulto, dentro do TDAH, tem as suas especificidades, tem coisas que são muito particulares, né? Muito particular de cada um deles. E aí, enfim, a gente consegue ver um todo sobre o desenvolvimento dessa criança, principalmente quando ela entra na escola e ela está inserida nesse ambiente escolar. Os pais começam a perceber um pouco mais porque tem contato com outras crianças e consegue perceber que existe uma dificuldade ali, seja de interação, seja de comunicação, seja de tirar o sapato, né, colocar ali no espacinho onde fica o sapato das crianças, fazer a troca de roupinha, usar o boche, enfim, coisas que até então a gente considera como normal, mas que a criança apresenta aí como um atraso, como uma dificuldade. E a gente vai falar também sobre atraso do desenvolvimento, tá? Por quê? Se eu tenho uma dificuldade de aprendizagem e ela não é trabalhada, ela vai me trazer um atraso, né? Vai me trazer um atraso. Eu vou ficar atrasada em alguma área ou em todas as áreas da minha vida. Então, eu preciso estar atenta a essa dificuldade de aprendizagem que hoje é pontual, ela existe e é tal coisinha, para eu poder conseguir trabalhar ela depois, certo? Para que não chegue aí e junte tudo e vire um atraso do desenvolvimento. A gente tem crianças com 3, 4 anos, por exemplo, e aí diagnosticada com um atraso de 1 ano e meio, 2 anos, né? É muito tempo. Então, a gente tem que realmente ficar atento, tá? Além da atenção, que acaba sendo pouca ou às vezes inexistente, né? É uma das dificuldades de aprendizagem do TDAH. A gente tem algumas questões em relação ao estudo de fazer lição de casa. Eles têm muita dificuldade para fazer Shokudai. Criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem muita dificuldade de fazer Shokudai. Eles têm muita dificuldade de se organizar, de saber o horário, de saber o que tem que fazer, de começar, continuar e terminar o Shokudai. Eles têm muita dificuldade com isso, porque eles têm muita dificuldade com rotina, né? Como eles não conseguem se organizar no dia, às vezes chega em casa, o pai e a mãe 8, 9 horas da noite e essa criança não fez, assim, não tirou a meia da escola, sabe assim? E aí os pais às vezes acham que é porque a criança é folgada, porque não quer fazer nada, porque fica no game a tarde toda, né? E aí quando a gente tem o TDAH batendo na porta, não é só os fatores que distraem a criança que ajuda, né? Que contribui para essa dificuldade. Mas o interno, ela mesmo não consegue lidar com toda essa bagunça, vamos dizer assim, mental que existe. Então, ele precisa de um auxílio para conseguir se organizar mentalmente, para trazer essa organização para fora, tá? Geralmente, quando você tem uma criança com TDAH, a letra dela é muito, muito, muito ruim de ler, né? A gente às vezes olha assim e não entende, porque ela é rápida, ou ela é um garrancho, ou não corta o T, não põe o pinguinho no I, sabe assim, né? No caso da alfabetização em português. A gente sempre encontra ali uma coisinha que não foi feita. E aí, às vezes, os professores podem achar que erro. Errou na grafia, é um erro de gramática, a criança não sabe escrever a palavrinha, e aí acaba lá dando um X, né? Vai colocando lá que tá errado. Mas, às vezes, não é só essa questão de realmente não aprender. Mas devido, né, a essa inquietação mental, vamos dizer assim, ele passa, né? E aí escreve do jeito que dá, aí você pede para pintar um desenho, a criança faz 2 riscos, e pronto. E fala, terminei, né? E já entrega a folha ou já quer uma outra coisa, porque essa agitação interna fala mais alto. Então, a gente também precisa olhar para isso, porque senão, quando ele vai para dentro da escola, ele leva toda essa bagagem de comportamento
inapropriado, né? De não saber parar, de não saber esperar, de não saber respeitar troca de turno. Então, primeiro eu, depois você, agora ele, né? Um de cada vez. TDAH, isso é tudo muito rápido, não, quase não existe essas habilidades, né? Que parar, pensar, responder, isso tudo a gente vai trabalhando, né? Com essas crianças, para que elas entendam o processo. Porque se elas não entenderem o porquê das coisas e o processo, a aprendizagem deles não faz sentido. E o TDAH tem grande dificuldade de aprender aquilo que não faz sentido para ele. E aí eu digo em todos os campos, tá? Por que eu tenho que parar e ficar quieto na fila de banco? Por que quando eu vou na prefeitura eu não posso ficar andando, eu tenho que ficar sentado? Então, assim, tem algumas coisas que as crianças não conseguem ter esse entendimento, né? E aí, elas simplesmente fazem. Só que quando isso chega para dentro da escola, a gente tem os problemas maiores, né? Porque a gente sabe que tem que sentar, tem que olhar o que o professor está explicando, tem que copiar os candis, tem que dar conta da matemática, não pode falar na sala, não pode andar pelo corredor, enfim. As crianças são inseridas, né? Elas ficam num ambiente onde, além de ocorrer a aprendizagem, elas têm que dar conta do comportamento delas. Então, a letra fica uma bagunça, a atenção fica comprometida. Memorização, outra grande dificuldade de aprendizagem, né? Em alguns dos casos do TDAH. Em alguns dos casos do TDAH, as pessoas têm grande dificuldade de memorizar algo que precisa ser aprendido ou que dali a um tempo ela vai dar um retorno, ela vai dar um feedback. Então, ela precisa fazer, ela vai ler ou vai ver e dali a pouco, por exemplo, ela precisa reproduzir. Vamos supor que ela aprendeu o kanji e aí dali a 10, 15 minutos antes do final da aula ela tem que fazer aquele kanji de novo. Então, assim, por ela não conseguir manter o foco e manter a atenção, quando ela precisa fazer, né, aquilo que foi feito, que foi solicitado pelo professor, ela já não lembra, ela já não memorizou, né? Eles têm essa dificuldade muito grande nesse sentido. E aí isso dificulta e atrasa ainda mais o processo de aprendizado escolar, porque, como eu falei, o aprendizado, uma coisa depende da outra. Então, é como se fossem capítulos de livro mesmo, né? Quando a gente estudava, tinha as apostilas, né? Tem os livros, até hoje tem. E aí vem lá, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e assim a história continua. É o mesmo processo, né? Durante o aprendizado que ocorre dentro do nosso cérebro, é a mesma coisa. Então, eu preciso, preencher, vamos dizer assim, um espacinho que está ali aberto, que a criança não consegue fazer. Eu preciso preencher ele de uma maneira certinha, para ele poder avançar para a próxima casinha, para ele poder avançar para o próximo espaço. E assim por diante. Vai ter espaços que sozinhos, sim, eles conseguem fazer. Eles conseguem prestar atenção, principalmente o TDAH, quando tem a atenção dividida, que não é ruim, né? Quando a gente fala de atenção, nós temos vários tipos de atenção, né? E uma delas é a atenção dividida, que não é ruim, é a capacidade que a pessoa tem de estar aqui, né? Por exemplo, a gente está conversando e eu tô prestando atenção, de repente, no que toca no meu celular, ou numa informação que vem aqui ao lado, ou em alguém que está passando pela rua, enfim. Eu consigo dividir essa minha atenção para algumas coisas, né? E dentro daquilo que me chama maior atenção, eu consigo dar um foco maior. Então, não acho todo mal, né? Porque tem mãe que fala assim, ele faz tudo e não faz nada ao mesmo tempo. Ele pega todos os brinquedos e não brinca com nenhum, né? Isso é muito característico do TDAH. Essa impulsividade de querer fazer, e o que também é bom, né? Eu falo que tudo tem sempre o seu lado ruim, mas também tem o seu lado bom, isso é fato. E aí a gente consegue trabalhar essas habilidades que não estão sendo boas, vamos dizer assim, e mudar para que elas sejam adequadas, para que elas sejam boas, para que essas dificuldades de aprendizagem, seja ela escolar ou seja ela social, né, comportamental, enfim, elas diminuam cada vez mais e essa criança, esse adolescente e esse adulto consiga ter uma qualidade de vida boa.
boa, né? Consiga ter uma qualidade de vida em que ele, né, ou ela, não se sinta prejudicada, né, por aquelas coisas que até então não conseguia fazer. Então, quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem para crianças e adolescentes dentro do TDAH, nós temos que levar todas essas questões que nós conversamos até agora em conta, tá? Tem como a gente diferenciar uma coisa da outra, se é uma birra, ele não quer fazer porque realmente ele passa o dia jogando ou tá no game, ou dorme, ou não quer ir pra escola para poder fazer outras coisas, né? Então isso também pode acontecer. Mas aí também é passível da gente trabalhar com essa criança, com esse adolescente, trazendo as questões dos valores, trazendo a questão do desenvolvimento da educação emocional, da inteligência emocional, enfim, trazer para essa criança, para esse adolescente, uma consciência daquele ato que ele está tendo, tá? Mas enfim, gente, a gente vai continuar falando sobre dificuldades de aprendizagem também. As próximas lives aí, as próximas quinzenas, vamos continuar trazendo assuntos sobre dificuldades de aprendizagem. Hoje nós falamos especificamente do TDAH, tá? Que traz sim muito prejuízo escolar, principalmente, de aprender conteúdos, de entender conteúdos, de escrita, de compreensão matemática, relacionamento, né, entre a escola, entre os amigos. Isso também fica muito complicado. Os professores, por vezes, não sabem e não conseguem lidar com o TDAH dentro de sala de aula, né? Mas, assim, se eu tenho uma criança, se eu conheço alguém, né, ou se eu, adulto, estou nessas condições, saibam que sim, que é possível, sim, a gente ter uma melhoria, uma qualidade de vida correta, né, para essas crianças, para esses adolescentes, sim, e a gente consegue, com o auxílio terapêutico, ajudar nessas dificuldades todas, para diminuir, né, todas essas dificuldades dessas crianças e aí trazê-las para o mais próximo possível daquilo que a gente considera como um desenvolvimento padrão, ok? Gente, eu agradeço muito, agradeço ao Portal MIE, obrigado pelo espaço, eu aguardo vocês na próxima quinzena. Vamos continuar falando sobre dificuldades de aprendizagem, dificuldades de desenvolvimento. E eu aguardo vocês, então, daqui a 15 dias para a gente continuar a nossa série de live, ok? Vou pedir para vocês curtirem e compartilharem a página do Portal MIE, tá? Para vocês curtirem a página da NeuroKids, então se vocês quiserem me encontrar por aí, vocês me encontram lá na NeuroKids, tá? É só adicionar pelo Instagram ou pelo Facebook, tá? Facebook NeuroKids BR, vocês encontram lá os canais de acesso a mim, a gente pode conversar também por lá, ok? Agradeço a presença de todos vocês e aguardo na nossa próxima quinzena. Grande beijo para todo mundo, até a próxima!